Eu quero agradecer pelos comentários preciosos que eu recebi a respeito da primeira videoaula. Que coisa boa perceber o aproveitamento de todos vocês. Que coisa boa perceber que vocês estão envolvidos nesse projeto. Que coisa boa, meu amigo, minha amiga, perceber o seu interesse em aprender a expor a palavra de Deus. Eu tenho certeza que, além das videoaulas e das atividades complementares que eu estou disponibilizando ao final de cada videoaula, você vai ter uma compreensão muito grande a respeito desses temas e vai enriquecer o seu arcabouço teórico, diríamos assim. E na prática, você vai aprender a elaborar, a apresentar sermões com grande qualidade, de modo que Cristo seja exaltado, que as verdades dele sejam exaltadas, de modo que as pessoas vejam que na palavra de Deus elas podem encontrar respostas às suas necessidades mais profundas. Eu desejo que, ao longo desse seminário, você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar transformação à vida das pessoas. Só que eu quero lembrar você de uma coisa. Talvez em algum momento você se sinta como eu. Em alguns momentos eu me sinto indigno de pregar, porque eu sou muito pecador. Agora, por exemplo, eu não me sinto nem mesmo digno de estar gravando essas aulas. Mas eu quero que você faça também algo que eu estou fazendo. Obedecer a Hebreus 12, verso 2. Lá diz assim, que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então, não olhe para você. Olhe para Cristo. Você e eu somos vasos quebrados pelo pecado. Temos limitações, temos defeitos, mas se nós olharmos para Jesus, as nossas esperanças se reacenderão. Nós veremos que o amor de Deus por nós é tão grande que ele morreu numa cruz para pagar a dívida que tínhamos para com a lei de Deus. Ele morreu na cruz para nos resgatar da maldição do pecado. E por isso, mesmo que você seja um vaso defeituoso, estragado como eu, o Espírito Santo pode e vai lhe usar. Se você deixar que ele lhe use. Se você continuar decidida a aprender como expor a palavra de Deus. Tá bom? Não permita que o desânimo lhe afaste de Deus, lhe afaste da pregação. Você não é um hipócrita. Hipócrita é aquele que não reconhece os seus erros. Você é um filho, é uma filha de Deus que está lutando. E enquanto você está lutando ao lado de Cristo, ele estará lhe abençoando por sua perseverança. Lembre-se de Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa vida eterna. A nossa segunda videoaula é sobre os 3 verbos da pregação. Eu quero começar lendo o que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vou ler na Nova Versão Transformadora. É um texto muito conhecido, é um texto clássico para todo pregador cristão. Diz o seguinte: pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Nesse texto, onde Paulo dá uma série de conselhos para o jovem pregador Timóteo, Paulo diz que Timóteo deveria primeiramente pregar a palavra. Isso é falar da palavra de Deus e não falar da palavra do homem. Não contar historinhas de internet, não contar histórias simplesmente da vida pessoal, não. É falar da palavra de Deus. Além disso, esse texto diz que o objetivo da pregação é corrigir, repreender, mas também encorajar. E como? Com paciência e bom ensino. Ou seja, você precisa ser uma pessoa paciente, capacitada, com conhecimento bíblico e teológico para poder apresentar a palavra de Deus. E isso se adquire com o estudo. E qualquer pessoa pode estudar e aprender. Eu até vou falar na terceira videoaula sobre a importância de o pregador ter um plano de leitura. E eu vou provar para você que mesmo sem fazer teologia,
você pode ser um grande pregador, uma grande pregadora. Então, acompanhe essas próximas videoaulas, tá ok? Então perceba, aqui o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,2 que devemos pregar a palavra, né? E estarmos preparados para pregá-la em ocasião favorável ou não, ou seja, em qualquer momento em que surgir uma oportunidade, devemos levar a palavra de Deus para as pessoas, com propósitos de corrigir, repreender e encorajar com paciência e bom ensino. Isto é muito importante para nós nos aproximarmos de Deus, porque quanto mais aprendemos da palavra, mais aprendemos do Criador e mais aprendemos a amá-lo para nos relacionarmos com Ele. Mas a pregação da palavra também é muito importante para prevenirmos a igreja contra heresias, contra os ensinamentos das seitas, contra os ensinamentos errados. É o que está aqui no verso 3, ó. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então a pregação bíblica é uma prevenção contra heresias. E eu já lhe adianto, se constantemente heresias entram na sua igreja e você tem dificuldades de lidar com elas, é porque os seus sermões estão deixando muito a desejar. Sermões bíblicos, feitos depois de uma exegese e interpretação responsável do texto e com uma aplicação correta, eles são vacinas contra a heresia. Vamos ver os 3 verbos da pregação? Os 3 verbos da pregação foram muito bem apresentados pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito das obras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é ao meu ver, dos grandes especialistas na área da homilética no Brasil, a área de preparar e apresentar sermões. E Hernandes Dias Lopes disse que os 3 verbos da pregação são os seguintes: ler, explicar e aplicar. Vamos falar um pouquinho de cada um desses 3 verbos, especialmente em relação ao último. Eu queria me deter um pouco mais, que é acerca de, que diz respeito a aplicar as verdades bíblicas à vida das pessoas. Primeiramente, você tem que, obviamente, ler a Bíblia no púlpito. É trágico quando o pregador que se propõe a fazer um sermão vai para o púlpito sem uma Bíblia. Não é sermão. Discurso religioso sem Bíblia não é sermão. Então, primeiro você tem que ler o texto bíblico. E quando você lê o texto bíblico, você já está mostrando para as pessoas que a base do seu discurso não é a sua palavra humana, é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, você vai estar incentivando os membros da igreja a manusearem a Bíblia, a terem contato com ela. Então, o primeiro verbo da pregação é ler o texto bíblico. Ler o trecho que você escolheu para a mensagem. Depois é explicar, é o segundo verbo. Explicar com base numa exegese, numa interpretação responsável. Não é explicar o texto do jeito que você entendeu ou de acordo com aquilo que veio na mente. Não. É explicar tendo como base o que o Espírito Santo revelou originalmente para o leitor do texto bíblico, por meio do profeta inspirado. Então, se você selecionou um trecho bíblico, você tem que entender quem escreveu, para quem escreveu, com qual propósito escreveu, quais eram os problemas e pecados com os quais as pessoas daquela época lidavam. E quando você tem essa compreensão com base no propósito original do autor e da mensagem, você vai explicar devidamente o texto. E como consequência de explicar devidamente o texto, você vai entrar no terceiro, você vai fazer uso do terceiro verbo da pregação, aplicar. Você pode ter um comentário bíblico verso por verso, mas se você não aplicar isso para a vida das pessoas,
isso não se constitui num sermão bíblico. Pode ser um comentário bíblico, mas não um sermão bíblico. Como que nós devemos fazer a aplicação da mensagem? Primeiro, a aplicação da mensagem envolve você mostrar para as pessoas as verdades, o quanto que as verdades bíblicas podem fazer a diferença na vida delas. Você tem que aplicar a Bíblia à vida contemporânea, ao homem, ao ser humano contemporâneo e pós-moderno. Isso não é difícil, porque mesmo que a Bíblia tenha sido escrita com uma linguagem e num contexto cultural diferente, os problemas humanos são os mesmos. Se você ler a Bíblia e ver, por exemplo, um telejornal, você vai perceber que os seres humanos em todas as épocas sempre tiveram problemas com o egoísmo, com a maldade, não é? Com a promiscuidade, com a homossexualidade. Sempre tivemos os mesmos problemas. Então, as mesmas soluções que a palavra de Deus apresentou para as pessoas nos tempos bíblicos são as soluções que a palavra de Deus apresenta para os tempos atuais. Mas para você fazer essa devida aplicação, antes você tem que compreender corretamente o texto. Porque a aplicação correta vem da compreensão correta. E eu queria dar aqui algumas dicas agora para você fazer a devida aplicação do texto bíblico à vida das pessoas. Só recordando os 3 verbos da pregação. Ler o texto bíblico selecionado, levar a Bíblia no púlpito para as pessoas manterem contato com a Bíblia e se familiarizarem com ela. Depois, explicar o texto, não de acordo com aquilo que nós entendemos, mas de acordo com aquilo que o Espírito Santo revelou ao autor original do texto. E aí vem o terceiro ponto, que é aplicar, ou seja, tornar o texto relevante para o homem, para a mulher pós-moderna. Tá, ok? Então, eu queria dar algumas dicas para você, com base num capítulo excelente que eu li, de uma obra. O capítulo 4, intitulado A Aplicação das Escrituras à Vida Contemporânea, foi escrito por Winfred Omar Nelly, e este capítulo faz parte da obra Manual de Pregação, uma obra excelente, né? Foi editada, né, produzida pela editora Vida Nova no ano de 2010, e é um manual interessantíssimo. E aqui há um capítulo que dá dicas de como podemos aplicar o texto bíblico, não é, à vida contemporânea. E entre as dicas, né, precisamos primeiramente ter em mente que só existe verdadeira pregação quando há aplicação. E como que você pode percorrer um bom caminho para chegar a uma boa aplicação? Primeiro, entre muitas coisas que este capítulo aqui diz, você como pregador, como expositor da palavra de Deus, tem que fazer com que a passagem bíblica se cruze com a experiência de vida do seu público. Você tem que mostrar para o seu público que os mesmos problemas que o seu público tem agora, outras pessoas nos tempos bíblicos tinham. E que, deste modo, as mesmas soluções que Deus tinha para eles, Ele tem para o seu público atual. Não é? Para que você possa fazer também uma boa aplicação, é importante que você esteja familiarizado com a mentalidade e os desafios do homem pós-moderno. Então você precisa entender em que situação as pessoas se encontram para que você possa ajudá-las com a Bíblia. Por exemplo, você tem que pensar quando vai elaborar o seu sermão e quando vai elaborar também a aplicação da seguinte forma: quem é o meu público? Eu tenho no meu público, primeiro você vai definir o objetivo do sermão. Né? O seu objetivo é evangelístico, é de exortação, é apologético, é de aconselhamento? Se for de aconselhamento, por exemplo, na minha igreja, tenho mães solteiras querendo os filhos sozinhas?
Tenho maridos que estão enfrentando dificuldades de emprego. Tenho crianças que não estão encontrando devidamente o amor do pai e o amor da mãe em casa. Tenho idosos que estão bastante desanimados com a forma como os filhos tratam os netos. Tenho pessoas desempregadas. Você precisa estar familiarizado com as necessidades das pessoas, para você inclusive escolher o texto bíblico mais adequado para suprir a necessidade, para que você possa fazer a devida aplicação à vida da pessoa. Você quer ver uma outra coisa importante? Muitos filmes e muitas propagandas, né, são um verdadeiro retrato daquilo que está ocorrendo na pós-modernidade. Então você vai ver que tem muitos filmes sobre culpa, medo, aborto, adultério, tentação, homossexualidade, preconceito, racismo, dependência química, abuso, ambição, verdade, justiça. Essas questões, como diz aqui o autor, não é, são matéria-prima do entretenimento popular. Então você estando familiarizado com a matéria-prima, não estou dizendo para você ver um monte de porcaria, não é isso, mas você também não pode ser alheio, isolado, você tem que saber os problemas sociais que as pessoas enfrentam e familiares e emocionais. Quando você tem conhecimento desta matéria-prima do entretenimento, você pode usar a palavra de Deus para apresentar as soluções para esses problemas e a resposta de Deus para esses problemas, não a resposta de uma sociedade pecadora. E deste modo você vai poder apresentar um sermão e uma aplicação com clareza, com precisão e com compaixão também. Também é muito importante que você, se for um pastor local ou um líder que visite as pessoas, que por meio da visitação você extraia informações para elaborar os seus sermões. Não é para falar, não é para dar indiretas nas pessoas da sua igreja, nada disso. É para você saber através da visitação quais são os problemas, as lutas, os sonhos, as dificuldades que a pessoa enfrenta, para que você produza sermões bíblicos que atendam essas necessidades e aproximem as pessoas de Jesus Cristo. Um outro detalhe importante, você precisa estar atento, porque através da sua própria vida Deus pode dar as melhores aplicações de um sermão. Eu finalizo contando a história do próprio Dr. Winfred, que escreveu este capítulo. Ele disse que estava uma vez elaborando uma mensagem sobre Efésios 5:25, que diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. E ele estava preparando esse sermão, só que ele conta que ele tinha um péssimo hábito de deixar o cuidado dos filhos apenas com a esposa, enquanto eles eram missionários na África Ocidental, lá no Senegal. E enquanto ele preparava o sermão, ele disse que o Espírito Santo colocou algo na mente dele, dizendo o seguinte: Winfred, quero que você ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele pensou consigo mesmo, né? Tudo bem, Senhor, o que eu devo fazer? Devo comprar flores ou levá-la para jantar fora? Nada disso, Winfred. Então o que o senhor quer que eu faça? Winfred, vá trocar a fralda do seu filho e prepare a mamadeira dele. Então você perceba, aí ele falou assim, o senhor não pode estar falando sério. E se meu filho fez mais do que xixi nas fraldas? Então o que ele disse aqui? Ó, sabia que Deus estava pedindo que eu fizesse isso como expressão de amor por minha esposa, mas relutei. Percebi como era profundamente egoísta e egocêntrico. Ou seja, enquanto o Dr. Winfred trabalhava na produção do seu sermão, o Espírito Santo trabalhou nele, convencendo de que ele precisava colocar em prática Efésios 5:25 numa situação familiar dele. E quando ele teve do Espírito Santo esta informação, além dele mudar a forma de tratar a esposa, ele adquiriu um excelente exemplo de aplicação da mensagem para a vida pós-moderna. E, consequentemente,
além de ele se tornar um esposo melhor, a mensagem se tornou muito mais relevante. A mensagem ganhou muito mais peso, porque o Dr. Winfred desfrutou, durante o preparo do sermão, de uma transformação. E ao mesmo tempo em que ele desfrutou de uma transformação, o Espírito Santo deu a ele a história de transformação dele para ele aplicar para a igreja, para que outros maridos também estivessem dispostos a ajudarem as suas esposas. Para finalizar, também é muito importante que, ao você aplicar, você vai aplicar, obviamente, o conteúdo da mensagem ao longo de todo o sermão. Desde a introdução, ao longo de todo o sermão, você faz aplicações. Mas no final, há algumas sugestões importantes. Você poderia, ao final, apresentar uma lista de sugestões de como aquele princípio ou verdade pode ser colocado em prática na vida do seu público, tá bom? Esta aplicação final. Você pode também fazer um apelo final, desafiando o ouvinte a assumir uma posição em relação à verdade, isso é importante. Você pode contar uma história, mas que seja verdadeira e que leve a pessoa, que mostre para ela a relevância da Bíblia na vida dela. Ou você pode, inclusive, finalizar a aplicação, fazendo a aplicação final, né, o final da mensagem, fazendo uma oração, fazendo um apelo. E nas palavras da oração, você reforça a lição principal do sermão, aplicando esta lição principal à vida dos seus ouvintes, já na oração. E por que não? Você poderia também aproveitar e pedir que o seu público ore a respeito daquilo que estudou, a respeito daquilo que ouviu, pedindo ajuda a Deus para colocar isso em prática. Foi muito bom ter participado dessa segunda videoaula com você. Eu quero muito que você escreva aqui abaixo nos comentários, dizendo-me o que você está achando desse seminário, expondo as suas dúvidas, as suas preocupações, os seus problemas. Na nossa próxima videoaula eu vou responder as suas perguntas, tá ok? Vai ser uma satisfação para mim ter o seu retorno e também saber de que modo eu posso continuar lhe ajudando neste primeiro seminário de pregação bíblica. Que Papai do Céu lhe guarde, que o Espírito Santo lhe use e que você seja um grande pregador, uma grande pregadora para a honra e para a glória de Deus. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.